Curiosidades fascinantes do mundo. Quando você olha para um abismo por muito tempo, ele parece encará-lo de volta. No entanto, se você olhar nos olhos de uma raposa, verá apenas suas pupilas verticais. Olhe para uma ovelha, e as pupilas horizontais dela estarão olhando de volta para você. Esses são apenas alguns dos paradoxos que o mundo nos apresenta. Comunidade peculiar nos Estados Unidos. Existe uma pequena comunidade em Minnesota, Estados Unidos, governada por diversos empresários locais, mas com um prefeito simbólico eleito anualmente por sorteio. Qualquer cidadão pode participar pagando $1, e em 2012, o prefeito sorteado tinha apenas 3 anos de idade, sendo reeleito no ano seguinte. Evolução do papel higiênico. O papel higiênico só se popularizou no final do século XIX e era vendido em lâminas com o nome do inventor. Inicialmente não foi bem recebido, mas quando passou a ser vendido em rolos, tornou-se um item essencial nas casas. Recorde de passar roupa. O tempo mais longo que alguém passou passando roupas foi de 101 horas, feito registrado no Guinness Book em 2015. Jill Eastman, do Reino Unido, passou roupa sem parar, com pausas de apenas 1 minuto entre cada peça. Temperatura na geladeira. A temperatura dentro da sua geladeira não é uniforme. A diferença pode variar entre meio grau e 10 graus, dependendo do modelo. As prateleiras de baixo e o fundo são os pontos mais frios, enquanto a parte superior pode ser mais fria se o congelador estiver no topo. Efeito da temperatura no cérebro. Diversos estudos mostram que quando o cérebro está resfriado, ele não funciona plenamente. Em temperaturas externas muito quentes, o corpo também tem dificuldade em regular sua temperatura interna, afetando o desempenho cerebral. A privação de sono aumenta a temperatura do cérebro, levando ao cansaço e mais bocejos. Orquestra de máquinas de escrever. Em Massachusetts, há uma orquestra que utiliza máquinas de escrever para fazer música. Em 2004, a Boston Tipevritter Orquestra se apresentou pela primeira vez em público, produzindo músicas com máquinas de escrever antigas e até lançando um álbum. Mola maluca. A mola maluca, um brinquedo popular que desce escada sozinho, foi inventada por acaso. Richard James, um engenheiro naval, estava desenvolvendo uma mola para estabilizar equipamentos em barcos, quando percebeu que a mola parecia se mover sozinha. Letra Z na história. A letra Z foi removida do alfabeto por volta de 300 a.C. e ficou fora de uso por quase 2 séculos. Ela foi retirada porque era pouco usada e a pronúncia estava mudando para algo semelhante ao som de R. Alternativa ecológica para cortar grama. Uma empresa na Califórnia aluga quase 100 cabras para cortar grama de forma ecológica. Até o Google utiliza esses ajudantes naturais. Letrologia e palavras na ponta da língua. Quando você não consegue lembrar de uma palavra que está na ponta da língua, isso é chamado de letrologia. Palavras que não são usadas com frequência, incluindo nomes próprios, são as mais esquecidas. Caranguejo ferradura. O caranguejo ferradura tem 10 olhos espalhados pelo corpo, com alguns no casco, outros na cauda e perto da boca. Esses olhos ajudam o caranguejo a se mover e se orientar no ambiente. Pupilas de animais. Animais de porte médio que caçam pulando, como gatos, têm pupilas verticais para julgar melhor as distâncias. Animais de pasto, como ovelhas e cabras, têm pupilas horizontais que ampliam seu campo de visão e os ajudam a detectar perigos. Olhos peculiares. Lagartixas têm pupilas como pequenos furos. Golfinhos têm pupilas em forma de meia-lua. Algumas espécies de anfíbios, como o sapo bombina variegata, têm pupilas em forma de coração. Os chocos têm pupilas em forma de W que se tornam circulares no escuro. Queijo e pesadelos. Um estudo com 200 voluntários mostrou que comer queijo antes de dormir impede pesadelos. Cerca de 72% dos participantes dormiram bem, e 67% lembraram dos sonhos. Comer queijo azul resultou em sonhos estranhos. Zebra loira. Em 2019, uma zebra loira foi vista no Parque Nacional Serengeti, na África. Inicialmente pensou-se que estava coberta de poeira, mas descobriu-se que era uma condição natural de albinismo parcial. Faixas pretas em artes marciais. A faixa preta nas artes marciais, conhecida como Shodan, significa primeiro grau. Embora muitas vezes associada a um alto nível de habilidade, é apenas o começo da jornada no domínio das artes marciais. Exoesqueleto de camarões. Os camarões têm um exoesqueleto dividido em 2 partes, uma protegendo a cabeça e outra a cauda. Curiosamente, o coração dos camarões está localizado na parte que protege a cabeça. Nova espécie de formiga. Em 2012, biólogos descobriram uma nova espécie de formiga em Manhattan, Nova York. A formiga só vive na cidade e não tem correspondência exata com nenhuma das 13.000 espécies conhecidas. Dentes natais. 1 em cada 2.000 bebês já nasce com 1 ou mais dentes, conhecidos como dentes natais. Eles podem estar prestes a sair da gengiva, já apontados, bambos e sem raízes, ou totalmente desenvolvidos. Orelhas de gatos. Os gatos têm 32 músculos em cada orelha, permitindo que movam as orelhas independentemente para detectar sons de forma mais eficaz. Lagartixas e gravidade.
Lagartixas podem correr em superfícies verticais graças aos milhões de pelos em suas patas, permitindo que grudem e desgrudem rapidamente. Códigos de cor em pastas de dente. Os códigos coloridos na parte inferior das pastas de dente são apenas para design, garantindo contraste para a leitura do código de barras, e não indicam a composição dos ingredientes. Crocodilos e respiração. Os crocodilos do Nilo conseguem prender a respiração por até 2 horas, graças aos altos níveis de ácido lático em seus corpos. Medusas. As águas-vivas ou medusas não têm coração, cérebro ou ossos, sendo compostas por 97% de água e apenas 3% de matéria sólida. Melhor horário para cochilos. O melhor horário para tirar um cochilo é entre 13 horas e 14 horas e 30, quando a temperatura corporal cai, induzindo sono. Beija-flores. Beija-flores pesam menos que uma moeda e são os únicos pássaros que conseguem voar para trás. Suas asas se movem 200 vezes por segundo, e eles consomem quase metade do seu peso corporal em um dia. Cavalos marinhos. Os cavalos marinhos conseguem mover os olhos de forma independente, útil para caçar e evitar predadores, aprendendo algo novo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. Clique no da esquerda ou da direita e junte-se a nós no lado incrível da vida.